O que entender por teorias da arte? De imediato, podemos nos perguntar a respeito do sentido do título, Teorias da Arte. Trata-se de fato de teorias no sentido geralmente atribuído ao termo, ou seja, de teoria científica, ou ainda de teorias que manifestam uma coerência interna, desencadeando proposições que se deduzem umas das outras para formar um conjunto dotado de valor de construção para um objeto cujo gênero típico é o das teorias matemáticas. Existem teorias desse tipo para a atividade artística e para o domínio da arte? A arte não é incompatível com um tratamento científico? E afinal, podemos até nos perguntar, e de fato é uma pergunta frequente, se há necessidade de saber alguma coisa sobre as teorias da arte ou se não é melhor ignorá-las para nos dedicarmos ao deleite, ao prazer que a teorização, cogita-se, irá por certo destruir ou pelo menos colocar à distância. O plural teorias da arte, contudo, permite pensar na existência de uma espécie de atividade contínua a qual diversos autores se dedicaram e que foi provavelmente por alguma razão importante para eles. E que, portanto, de alguma maneira a arte invoca a teoria, seja por construir um objeto, o da remetendo ao de latino, a respeito da arte, seja porque a teoria pertence à arte, o de considerado como genitivo, na qualidade de componente necessário. Assim, existem diversas entradas, bem como existem diversas teorias. A questão é, por um lado, saber como distingui-las entre si e, por outro, saber quais são suas funções, a quem e para quem elas servem, se elas são úteis e utilizadas ou se permanecem nas nuvens das especulações abstratas sem jamais baixarem à terra. O objetivo dessa obra é esclarecer esses pontos, propondo uma tipologia das teorias existentes, do ponto de vista de seus efeitos sobre o domínio artístico. Tal proposição já contém em si uma resposta à segunda questão, a de sua utilidade. Seu número e sua diversidade parecem de fato destacar a hipótese de que estejam aí sem nenhuma razão. Mas, ao mesmo tempo, essa diversidade torna necessário distinguir os papéis diferentes que elas podem representar e continuam representando, tanto para os artistas e suas obras quanto para o público. Desse modo, em vez de encadear as filosofias da arte em uma sequência cronológica, tarefa que essa modesta apresentação não conseguiria realizar a contento e que, além de tudo, não poderia de forma alguma ser exaustiva, o caminho escolhido foi caracterizar os diversos gêneros de discursos teóricos e, do conjunto dessa classificação, destacar alguns que pareçam ter tido mais impacto sobre a sensibilidade estética, sobre o pensamento do que é arte e sobre a produção das obras. Tal escolha significa que nem todas as teorias da arte, ou o que se costuma chamar assim, estarão presentes aqui, mas apenas algumas delas que funcionarão como exemplos do gênero de discurso que representam. Em contrapartida, será mencionada uma grande quantidade de discursos que, em geral, não são incluídos entre as teorias propriamente ditas, mas que apresentam elementos teóricos importantes e têm efeito direto ou indireto sobre as práticas artísticas. 1. Cortejo ritual. Um dos sentidos de teoria está ligado à etimologia teoria, procissão ou cortejo ritual em honra a um deus, que convoca toda sorte de participantes para uma festa votiva. Lá se vêem padres, tocadores de flautas, dançarinos e carpideiras, carregadores de instrumentos do culto, desocupados atraídos pelo evento, pungistas, gente nas janelas, em suma, uma comitiva variada, da qual Theos, o divino, é o instigador. Ao nos lembrarmos dessa origem, tentamos não adornar o termo mais bruto de teoria em seu sentido habitual, o de especulação abstrata, mas sim indicar a proximidade das duas acepções, proximidade sustentada por uma ideia de sequência, de procissão organizada, e a de finalidade. A teoria especulativa, assim como a teoria ritual, visam ambas a um objeto que elas constroem ou sustentam.
Ambas, em seu rastro, vão concitando um grande número de participantes que, mesmo não sendo necessariamente líderes, têm ainda assim uma ação determinante sobre o objeto visado. Podemos então nos referir a essas duas acepções para expor tanto as teorias especulativas, fundadoras, constitutivas da arte tal como ela se apresenta a nós, quanto as teorias de acompanhamento, que formam em torno da arte uma área ativa de comentários e a envolvem com seus cuidados zelosos. Nessa tentativa de envolvimento, chegaremos até mesmo a falar de rumor teórico, cujos autores, ao mesmo tempo inumeráveis e anônimos, nem por isso deixarão de ser auxiliares teóricos importantes, agindo especificamente no domínio da arte. 2. Estética e teorias da arte. Uma vez que, afinal, trata-se de ultrapassar em muito o sentido estrito do termo teoria para expor as diferentes formas de tratamento especulativo da arte, por que, é possível perguntar, não utilizar o termo estética? Estética é, de fato, o termo geralmente usado para designar a área de significação que se desenvolve em torno da arte. Com essa palavra, compreendemos a maior parte das vezes um número grande de coisas bastante diversas quanto ao seu gênero, papel e sentido. Empregado como adjetivo, por exemplo, estética qualifica comportamentos que parecem ter alguma coisa em comum com os atributos conferidos à atividade artística: a harmonia, a gratuidade, o prazer, o desprendimento. Uma atitude, um gesto estéticos podem ser considerados obras de arte. Esse emprego, cujo manejo é bastante vago, refere-se a certa ideia do que seja a arte ou do que deva ser, ensejando uma definição latente que todo mundo supostamente compartilha. O substantivo estética, entretanto, remete a um corpus teórico constituído de textos que definem o domínio específico da arte, propõem análises, avaliam obras. No conjunto, a estética pode ser considerada uma disciplina ou matéria de estudos, é um sítio. Esse sítio admite diversas teorias, segundo as espécies de estéticas próprias de seus autores. Temos, desse modo, a estética de Hegel, a de Kant, a de Adorno, etc. Ou ainda a estética romântica, a barroca, a renascentista, que caracterizam para cada época uma maneira particular de ver, de sentir e pensar a arte. Elas não constituem teorias, mas terminam construídas como uma visão de conjunto de um período. Vê-se que a distinção entre o adjetivo estética, largamente utilizado, e o substantivo, que designa uma área de reflexão específica, não é tão fácil de detectar em todos os casos. Quando se considera, contudo, que o próprio termo estética foi proposto no século XVIII para abarcar diferentes pesquisas, ensaios, pensamentos, descrições de obras ou diálogos filosóficos que tinham por objeto noções de belo, de estilo, de gênero, percebe-se que existe nesse fato uma tentativa de junção, sob uma mesma marca, label, de discursos que tratam mais ou menos do mesmo objeto. Mas uma palavra comum não resolve a questão dos diversos objetos heterogêneos. Mesmo que no século XVIII o empreendimento de Baumgarten tenha tentado construir uma espécie de órgão do pensamento sensível, com a estética termo utilizado então pela primeira vez como ciência do sensível, e o de Kant com a critique do jugement de uma teoria tenha conferido uma base a esse conjunto fluido, o termo estética mantém ainda um uso confuso. Assim, Benedetto Croce, em um de seus textos reunidos sob o título Essai d'esthétique, define estética como a ciência da arte, mas afirma de imediato não se tratar de ciência propriamente dita, mas de visão filosófica, interrogando-se em seguida para saber se a crítica de arte é ou não é estética, assim como a história da arte. Essa é a razão pela qual, em vez de precisar a cada momento em qual sentido estamos tomando estética, domínio amplo de qualquer ação ou pensamento que sejam ligados à arte, ou corpus restrito de especulações filosóficas, escolhemos aqui falar de teorias da arte,
permitindo-nos determinar de que espécie de teoria ou de discurso estamos tratando. Nessa topografia, que destaca os lugares onde se situa a reflexão sobre a arte, as teorias da arte ocupam de fato uma parte do sítio genérico estética, mas apenas uma. Elas são a parte especulativa, permanentemente ultrapassada pelos usos correntes do termo, ao passo que elas próprias reduzem em seu campo a separação entre o que nós chamaremos de teorias bem informadas ou sistemáticas e os elementos teóricos dispersos. 3. Uma definição pragmática. Considerar quais são os efeitos práticos que achamos que podem ser reproduzidos pelo objeto de nossa concepção. Charles Peirce. Acho que é Charles, né? Comment André Nude Declare. Desse modo, poderíamos tomar as teorias da arte bem informadas, aparentadas com as teorias científicas pelo fato de procederem de um sistema, apenas como uma parte de uma atividade teórica muito mais ampla. Esse ponto de vista permite abrir o campo a discursos de gêneros diferentes, como o dos críticos de arte, dos historiadores da arte, dos semióticos, dos fenomenólogos, dos psicanalistas, dos próprios artistas que com frequência teorizam suas práticas. Discursos que, aliás, nos são familiares, possivelmente mais do que as teorias especulativas, e, portanto, têm muito mais impacto sobre nossos julgamentos e sobre a atividade estética em geral. Em vista disso, nosso caminho será na direção de uma definição da teoria ou do teórico da arte como atividade que constrói, transforma ou modela o campo da arte. Com efeito, não estaríamos dizendo nada sobre uma teoria se nos contentássemos em expor seu conteúdo, ou seja, em resumi-la em algumas páginas. Sobretudo, não iríamos, assim, torná-la nem mais visível nem mais compreensível, se nada disséssemos a respeito de sua importância, do poder que ela tem ou não de construir seu objeto. Se, em geral, a relação da teoria com a prática justifica sua existência, é justo essa relação que, em um domínio como o da arte, enfatiza o valor de uma teoria. Essa articulação, que nem sempre é perceptível nas ciências, é, no âmbito que nos diz respeito, mais facilmente detectável, na medida em que as manifestações da arte são visíveis, mostradas e mostráveis, e que seus comentários teóricos são de fácil acesso, as mídias se encarregam de epigrafá-los. Ao propor que se entenda por teorias da arte qualquer discurso cujos efeitos sobre o domínio artístico podem ser notados, estaremos abrindo à teoria um alcance mais vasto do que aquele que, em geral, lhe é consignado. E se acertarmos na definição absolutamente pragmática, as teorias julgadas de acordo com seus efeitos, ela nos conduzirá, então, a caracterizar, a tipologizar um leque de ações possíveis e, de fato, levadas a cabo, no que diz respeito à constituição e depois à manutenção ou à transformação do sítio da arte, de seus princípios, até mesmo de suas regras. Em suma, elas nos conduziria a analisar tipos de ação, em vez de avaliar o conteúdo conceitual das especulações. A partir de um inventário de ações possíveis, poderíamos então determinar um lugar para cada teoria, bem como para cada tentativa de teorização. 2. Tipologia de ações possíveis. 1. Fundação. A ação de construir, de fundar um domínio de atividades específico dentre todos os domínios de atividades é, de certo, o que importa mais que tudo. No que diz respeito à arte, essa ação fundadora existe. Pertence àquela atividade de pensamento que reinou na Grécia Antiga e deu o poder de ação inicial à razão, à ciência, à sabedoria e à arte, e que se chama filosofia. Contudo, é preciso não acreditar que a arte, o que ela é ou o que ela deve ser, tenha saído pronta da cabeça dos pensadores. Filósofos que a teriam, desse modo, arrancado a indistinção e a colocado como atividade autônoma. Bem longe de alcançar ou mesmo de objetivar esse resultado, um filósofo como Platão menciona a arte apenas episodicamente,
semeando, por assim dizer, grãos de teoria, de ideias, ou melhor diríamos, de tonalidades, de ambiência na qual a arte e seu conceito, o belo, vão se encontrar envolvidos. A ideia platônica do belo e da arte forma desde então um horizonte teórico mais do que uma teoria propriamente dita. Essa espécie de ação fundadora nós podemos chamar de ambiental, e assim incluir em seu ativo algumas teorias ambientais também, que terão a mesma função. Outra ação de fundação mais concreta é a que consiste em estabelecer regras de ações tais que, uma vez seguidas, obtém-se o que será qualificado como obra de arte, ou, ainda, estabelecer princípios segundo os quais um julgamento adequado será realizado a respeito da arte ou do belo, ou, finalmente, estabelecer limites à atividade artística, assinalando o que ela não deverá tornar-se. Esse gênero de fundação que decorre do discurso injuntivo é ilustrado tanto por Aristóteles quanto por Kant e Adorno. Nós o denominaremos teorias injuntivas. 2. Acompanhamento. Indispensáveis, as fundações estariam, contudo, fadadas ao esquecimento se as obras que produziram não tivessem sido continuamente seguidas, acompanhadas, comentadas, por autores da mesma forma indispensáveis. Estes, oriundos de disciplinas já constituídas, dedicam-se com seus instrumentos conceituais a elucidar o processo artístico ou as próprias obras, a edificar um sistema de leitura, de decifração, ou ainda a prover o espectador e o artista de noções apropriadas ao trabalho da obra e à sua compreensão. Linguística, semiologia, psicanálise, hermenêutica, fenomenologia, história vem trazer sua contribuição teórica, mantendo assim um movimento incessante do pensamento em torno da arte. Trata-se das teorizações secundárias que modelam a própria prática. Respondendo a esse apelo e com frequência ao precedente, os artistas se dedicam também ao exercício de uma prática teorizada, nutrida com comentários oriundos de todos esses horizontes. Com efeito, os instrumentos teóricos que foram afiados nos ateliês das diversas disciplinas, operações da linguagem, figuras do discurso, modos da representação, estatuto da imagem, intenção e intencionalidade, ser e tempo, negação e negatividade, construção e desconstrução, tanto quanto, aliás, as construções de universos políticos e sociais com suas palavras de ordem, ou os universos filosóficos e seus conceitos-chave, têm ressonâncias profundas sobre o mundo da arte. Da mesma maneira, e provavelmente de forma involuntária, os diversos públicos atraídos pela obra de arte, por sua vez, teorizam a respeito do que lhes é mostrado. Eles não chegam ingenuamente. Eles não chegam ingenuamente até a obra, como que despojados de qualquer a priori, mas também são submetidos a pré-noções, a ideia do que é ou deve ser arte, e os julgamentos que emitem contribuem para manter uma aura teórica difusa. Essa doxa teorizante não é negligenciável na medida em que limita as atividades artísticas e lhes atribui um lugar delimitado no qual elas irão surgir e sem o qual elas permaneceriam letra morta. Se bem que, com efeito, a doxa, ou seja, a opinião considerada enganosa, mutante, errante, sem nenhum fundamento, um rumor composto de todas as apreciações emitidas aqui e ali sobre a arte, sua função, seu papel, seu preço e seu sentido, tanto nos meios eruditos quanto em todos os outros meios, constitui uma tela de fundo surpreendentemente estável que acolhe e recolhe as teorias de todos os tipos, misturando tudo com ingenuidade. Esse verdadeiro trabalho da doxa é para ser pensado não como um conjunto desordenado e confuso de gostos e cores, sobre o qual seria impossível discutir, de tanto que é subjetivo e sem importância em relação ao trabalho da obra, mas como um modo de discurso de um certo gênero, que não é o inverso desprezível do logos judicioso,
maneira como em geral a opinião é tratada, mas um modo específico que contém suas próprias regras, funcionando, por exemplo, com a analogia, a verossimilhança, a crença, a escolha, o implícito, as incoerências, características que juntas perfazem um método muito sutilmente apropriado às obras de ficção. Sendo assim, esse modo constitui de fato a parte mais secreta, um mundo mais íntimo ou ainda um pré-texto ao mesmo tempo que um contexto, um acompanhamento permanente das manifestações artísticas. E não pelo fato de a doxa apenas reagir às apresentações da arte, mas muito mais pelo fato de ela ser, se não diretamente um motor, pelo menos o meio que modela indiretamente, por suas expectativas, a maneira de pensar e de produzir arte. Então, restituir essa doxa a seu lugar como rumor teórico parece-nos indispensável se quisermos compreender como se produzem aceitações ou recusas, esquecimento ou glorificação. E, portanto, longe de considerar que as teorias sejam adendos, que podem muito bem ser dispensados, inúteis conversas na maioria das vezes obscuras, parece que elas são, ao contrário, o meio indispensável para a vida das obras, dentro do qual a arte se desenvolve e se consuma, bem como sua respiração, fora do qual a arte simplesmente sufocaria. A obra em si não existe realmente. Ela se diz obra por meio e com a condição de ser posta em determinada forma, de ser posta em sítio. Fora de sítio, que a teoria construiu e que as teorizações mantêm vivo, ela não é nada. São necessárias essas mediações, todo esse trabalho tecido incansavelmente pelo comentário, para que seja reconhecida como obra, pois nenhuma atividade, e a arte não escapa a essa condição, pode ser exercida fora de um sítio que lhe dê seus limites, determine os critérios de validade e regule os julgamentos que serão tecidos a seu respeito. Aí tem uma nota aqui. Poderíamos opor a esse ponto de vista o caso da arte contemporânea, que parece de fato errar fora de sítio e por isso permanecer sem critérios, dando a impressão de assim escapar a qualquer julgamento equilibrado. Mas é justamente essa luta entre um sítio que se tornou muito estreito e a atividade artística que permite a transformação do antigo sítio ou a construção de um novo sítio. A esse respeito, confira Anne Coquelin, Petit traité d'art contemporain.